Hoje a minha conversa é com Yuri Santos, ele que é mestre em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, pesquisou a experiência de espectadores bissexuais no BBB, o Big Brother Brasil, além de ser um fã de carteirinha desse programa. Yuri, obrigado por estar aqui, é um prazer te receber. Eu agradeço, fiquei muito feliz com o convite, com a leitura também da minha dissertação. Yuri, vamos falar então dessa sua dissertação que faz uma pesquisa abrangente, né? Para além do recorte bissexual, você fez uma tabela com é, todos os participantes LGBTQIA+, né, que falaram sobre isso antes ou durante o programa. E são 49 até a última edição de 2025, né? Então, com a de 2026, já temos mais de 50 participantes LGBTQIA+, na história do programa. Queria começar falando sobre justamente isso, assim. De que forma o BBB ele atua nessa visibilização da população LGBTQIA+, na TV? Então, o Big Brother, ele é um programa que ele brinca muito com o real e o ficcional, que é assim, o principal do gênero reality show. Então, então ele busca maximizar o real pela ficção, assim. Então ele coloca a trilha sonora para alguns participantes, ele ele faz alguns recortes na edição, favorecendo algumas ações de outros, cria heróis e vilões. Então acaba que ele adentra no cotidiano das pessoas mesmo. As pessoas comentam nas redes sociais, ele tem uma narrativa transmediática muito importante, que é essa capilarização em outras linguagens, outros programas. Então a gente tem não só a edição, mas a gente tem o pay-per-view, que é no Globoplay agora, a gente tem Big Show, a gente tem o programa da Ana Maria Braga, ele vai andando pela programação da Globo e pelos outros canais também, tanto TV aberta quanto fechada. Ou seja, ele participa dessa discussão durante o Dia das Pessoas. Você pode entrar no Twitter, por exemplo, que é o maior meio para você acompanhar o Big Brother Twitter e o Telegram, que o Telegram tem grupos específicos. Aí você já fica sabendo em tempo real o que está acontecendo. Então o Big Brother ele faz parte do dia a dia e ele leva discussões importantes também para o nosso cotidiano, para as conversas, seja no metrô, seja na rua, seja dentro de casa. Então, trazendo alguns exemplos, o programa já abordou bulimia no BBB 1, já abordou violência contra a mulher no BBB 12 e no 17, e ele já abordou questões de gênero e sexualidade. Gênero, eu trago aqui o exemplo da Ariadna, no 11, e da Lina Pereira, a famosa Linda Quebrada, no 22. E sexualidade, a gente tem o Jean Willis no 5, lá nos anos 2000, a gente tem o Lucas Penteado e o Gil no 21. Então a gente tem todo esse processo de discussão em torno desses temas, tanto na televisão quanto fora dela, nas redes sociais e no dia a dia. Como é que você avalia que foi feita essa discussão, especialmente com relação a participantes LGBTQIA+. Porque a gente fala muitas vezes que não é só você colocar, né, dar visibilidade, porque isso não gera representatividade né, só por eles estarem ali, né? Como é que você avalia como a narrativa em torno desses personagens, especialmente esses que você citou, se deu nesse período do programa? Eu acredito que é importante a gente separar o Big Brother nas 3 décadas que ele esteve assim e está na TV brasileira. Primeiro, anos 2000, e ele tem essa relação com a própria grade da TV Globo. Então, nos anos 2000, começaram a aparecer mais personagens LGBT nas novelas, e o Big Brother, nessa estreia, ele queria representar o maior número de brasileiros possível. Então, logo na primeira edição, a gente tem o André, que ficou em terceiro lugar, que ele era o homem gay da edição, então era o homem gay. Aí a gente foi ter de novo o Jean, que foi o segundo, que foi no BBB 5, e isso acompanhando as narrativas ficcionais da própria Globo, ou seja, as novelas, que são o carro-chefe da emissora junto com o Big Brother. Aí a gente entra já nos anos 2010, que é quando a bissexualidade começa a ser mais debatida nas novelas, de formas problemáticas, com os personagens ora se identificando como heterossexuais, ora como homossexuais, então eles têm esse percurso. Aí a gente já começa a entrar mais na bissexualidade no Big Brother também.
E agora a gente entrando no BBB 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, espero que chegue até os 30 a mais. A gente vem vendo uma mudança dentro da Globo, que eu acho que é importante deixar assim nítida, que a Globo ela vem buscando atingir um público um pouco mais conservador, principalmente sob a direção da Maurício Soares. Então as novelas trazem temas religiosos, principalmente sobre cristianismo. Ontem mesmo saiu uma notícia da Globo fazer uma parceria com uma editora para adaptar livros de teor religioso para séries, filmes, enfim, da plataforma de streaming. Então, a gente pode notar que o número de participantes LGBT ele veio crescendo muito nos anos 2010 e agora ele vem tendo uma queda, assim, de uns anos para cá bem abrupta. Porque a gente teve, por exemplo, no 23, foram se não me engano, foram 5 personagens participantes, eu chamo de personagens às vezes, por conta da linguagem do reality show, mas foram, se não me engano, 5 participantes bissexuais ou 4, mais um homem gay. Aí depois a gente começou a ter 2, aí aparecem 4. Esse ano a gente tem 3, que aí a Jordana ainda está em questionamento, eu boto ela ali também, mas que é o Marcelo Breno e a Jordana, por enquanto. Então a gente vê que tem essa mudança baseada no que a emissora busca naquele momento. Certo, até você dar uma problematizada com relação a esse tema, porque assim, a escolha de elenco ela não é desinteressada, né? Você falou, às vezes eles querem representar melhor a população brasileira, agora eles querem dialogar com um público mais conservador. É, o que a Globo pretende, o que a emissora pretende ao colocar, né, seja agora, especialmente nos últimos 10 anos talvez, né, mais personagens ou participantes LGBTQIA+, no reality? O que ela pretende com isso? Então, acredito que ela pretende alcançar um público, principalmente nas redes sociais, que é bastante atuante, principalmente no Twitter. Aí eu trago o exemplo da. Eu sei que tem mais de 10 anos, mas eu trago muito exemplo da Clara e da Vanessa, que foi o primeiro grande fandom do Twitter. Já existiam outros fandoms nos blogs, que era nos anos 2000. E o Twitter, assim, o primeiro grande fandom é o Clanessa, que é o chip Vanessa e Clara, no caso Clara e Vanessa. E é interessante para o programa trazer essa movimentação nas redes sociais, alcançar os trending topics. Até hoje isso é muito importante, não é aquilo de tá no Twitter, beleza, as pessoas estão falando, o Twitter influencia na narrativa do Big Brother. Então, algumas questões problemáticas que surgem no Globoplay, as pessoas levantam hashtag, ou então comentam muito, a palavra fica em destaque, aí eles trazem para edição essa dinâmica realmente participativa do público. O público quer fazer parte, decidindo as coisas do programa, quem sai, quem fica, mas também ele quer atuar para além disso. E para a Globo isso é ótimo, ter essa atividade além dos espectadores. Você também faz uma pesquisa de recepção, né, do programa entre, né, uma amostra que você colhe ali as impressões. De que forma observar-se na TV, sentir-se representado de alguma forma ali, é potente, assim? Qual que é a importância, qual que é o sentido de você priorizar tanto, né, essa representatividade? De que forma isso toca as pessoas? Como é que você observa isso? Eu acredito que, primeiro, a gente tem o autoentendimento e o espelhamento, a identificação. Então, a gente se olha ali naquela narrativa, a gente pode se ver, pode não se ver, a gente pode se entender também a partir do que acontece, a partir das discussões. E quando isso está escancarado na TV, ainda mais para um grande público, que o Big Brother ele atrai multidões, então parece jogos de futebol que tem lado A, lado B, outras pessoas podem conhecer mais sobre identidades, seja de gênero, seja sexuais. Então acaba que isso vai entrando em um certo debate fora do programa. Isso é muito importante para a gente até entender que o Brasil é muito diverso, mas para além disso entender como a gente pode lidar com o diferente. Eu sei que isso é uma coisa muito piegas de falar, mas de fato o reality show, ele, querendo ou não, ele ensina a gente também.
Ele não é só diversão, ele não é só briga, ele não é só gritaria, não é só prova, ele também funciona com um caráter pedagógico, de ensinamento. A gente consegue ver o reality show e aprender sobre o outro ali, e sobre nós mesmos. Na sua pesquisa, você faz esse levantamento dos personagens, dos participantes LGBTQIA+, nas temporadas do BBB, mas também faz alguns apontamentos sobre a falta de diversidade, né? Bissexuais são a maioria. Se você soma bissexuais e homens gays, né, já são mais de 40 desses 49. E aí também tem uma falta de diversidade com relação a regiões do país, por exemplo, já que os sudestinos são também grande maioria. Tem também uma questão de idade, a maioria são jovens de entre 21 e 40, né? Especialmente entre 21 e 30, se não me engano. Como é que a gente pode olhar para esses dados e pensar em diversidade, em pensar em representatividade, sendo que essa diversidade ela não está sendo tão bem representada, na verdade, né? A gente pode até olhar para os 49 e achar que é um número até razoável, mas qual a diversidade, né? Inclusive, maioria brancos, né? Esqueci desse detalhe. Qual que é a diversidade que é incluída de fato dentro desse bolo que é desses participantes LGBTQIA+, no BBB? Um termo que a gente tem que pensar, isso para além da televisão, de estudos de televisão, estudos de comunicação, para outros campos de estudo, como o campo da saúde, da educação, é a interseccionalidade. O que é interseccionalidade? São os cruzamentos que formam uma identidade. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa bissexual, um homem, a gente tem homem, bissexual, branco, jovem, do Sudeste e sou uma pessoa sem deficiência. Então aqui a gente já tem um corpo formado. Isso é interseccionalidade, é quando a gente vê esses atravessamentos de opressões num corpo, inscritos num corpo e são indissociáveis. Então a gente tem certos padrões de corpos sendo representados no elenco do Big Brother. Deram uma melhorada de uns tempos para cá, principalmente de 2021 para cá, em específico, que é a edição da Juliette, muito por parte de um movimento nos Estados Unidos da inserção de maior diversidade no Big Brother de lá. Então teve essa questão, porque o Big Brother de lá ele é produzido também, ele é do mesmo canal do Survivor. Teve uma reunião de participantes do Survivor que entendiam que as representações de pessoas negras eram super problemáticas, e o canal se dispôs a representar metade do elenco ser pessoas negras e metade ser pessoas brancas. Então isso veio também para o Brasil. Não foi uma coincidência, não foi por acaso. E quando a gente tem esse aumento de diversidade racial, os participantes LGBT, eles teriam a cota ali, tinha a cota negra, a cota branca, a cota LGBT, que geralmente era na cota branca, eles passam a fazer parte da cota negra. Porque o objetivo é ter uma maioria heterossexual branca no Big Brother. E aqui um dever de casa é sentar, pegar a listinha de participantes, pelo menos das últimas edições, e ver quantas pessoas LGBT brancas a gente tem e quantas pessoas LGBT negras a gente tem. E a resposta é, a gente tem muito mais pessoas LGBT negras com esse aumento de participantes negros, porque não é de interesse ter uma maioria LGBT branca. Ainda existe esse racismo estruturado na televisão brasileira, e o Big Brother ele escancara isso. Se a gente for parar friamente para analisar a construção do elenco. E aqui a gente entra também em questionamentos de idade. Temos pouquíssimas pessoas mais velhas no elenco. Eles priorizam pessoas mais jovens, porque aí tem mais possibilidades de narrativas de relacionamentos, enfim. A gente tem a questão também do norte. Que pessoas do norte são trazidas? Aí a gente tem o que a gente chama agora, os fãs do programa Cota Cunhã, que aí é a Isabelle do 24, que ela era representante de um boi. Aí a gente tem agora a Marcele, que é representante do outro boi. A gente, ano passado, teve o casal, que foi o primeiro eliminado, que eram do norte também. A mulher, inclusive, foi a primeira pessoa indígena. Isso é uma coisa importante. Muita gente não sabe, mas já tiveram 2 pessoas indígenas.
só no caso, que a gente teve 26 temporadas só duas pessoas indígenas, então a gente pode pensar em questões de raça e nesses cruzamentos, tipo, será que teria uma pessoa indígena LGBT? Será que teríamos uma pessoa idosa LGBT? Então a gente tem que pensar a todo momento nesses cruzamentos. Eles são indissociáveis. A gente não pode pensar só em uma pessoa. A gente tem uma pessoa branca e aqui uma pessoa LGBT. A gente tem que pensar nesses cruzamentos, porque eles mostram já vivências muito específicas. Perfeito. Vamos falar então de personagens específicos que marcaram, né, a história do programa, começando pelo Jean, que eu acho que você inclusive já citou, né, nessa conversa nossa. Na primeira semana ele já falou abertamente sobre ser gay, né, numa formação de paredão, quando perguntaram por que você acha que você foi indicado, né, a Macholândia toda votou nele, ele foi pro paredão e quase saiu inclusive nesse paredão, mas de alguma forma, em 2005, ele conseguiu se consagrar campeão da edição dele e, enfim, foi uma edição muito celebrada e muito assistida. O Brasil continua sendo um país muito conservador. No caso do Jean, a que você atribui essa vitória dele? Como é que ele conseguiu chegar lá? O caso do Jean eu acho bem emblemático, assim, porque teve toda a questão, sim, do Brasil acordar momentaneamente para a questão da homofobia. E também teve uma questão que eu acho interessante, assim, que se repetiu em outras edições, que aí está dentro do próprio formato Big Brother, que é construir histórias a partir do que os participantes oferecem. Então, a narrativa do Jean combinou representatividade com representação, mas a jornada do herói, ou seja, ele começou sendo atacado pelos machos ali, então ele e o público comprou essa posição do Jean, era Jean, Tati Pink, que eu amava, que ela só usava rosa, Grazi, Marielza também, que voltou a virar meme por agora, ela era um pouco desse grupo. Então teve essa questão narrativa que as pessoas foram se identificando, foram torcendo pelo, a gente chama de azarão, underdog da temporada. E isso foi uma coisa ótima, porque as pessoas começaram a refletir também sobre homofobia, tanto que nesse mesmo ano teve a novela América, que é da Glória Pérez, e teve um casal entre dois homens, e as pessoas queriam muito que tivesse o beijo entre os dois, que era o Bruno Galhaço e acho que era o Heron Cordeiro, mas não me recordo agora. Mas tinha essa torcida para que tivesse esse beijo, e foi no mesmo ano do Jean. Acabou que não teve, justamente por pressões externas à Globo, internas também, que seria essa questão de ser um choque para a população, até porque o Jean não teve beijo, não tinha outra pessoa LGBT dentro da casa, então quem sabe se tivesse, a história teria sido diferente, porque também tem essa expectativa de termos bons LGBTs. O Brasil, ele quer ver LGBTs bonzinhos, então que sigam uma certa norma, que não faça casal, que não se beijem muito, igual foi falado esse ano na edição atual. Então acredito que seja isso, juntou a narrativa com o momento. Mas você fala, assim, em várias entrevistas, o Jean foi perguntado depois de sair da casa sobre o fato dele ter furado a bolha, né? Embora o movimento tenha se juntado ali e torcido muito, obviamente, ele ainda alcançou, né, a dona de casa que muitas vezes é conservadora, outros públicos que às vezes não necessariamente estariam ao lado dele, pelo menos até aquele momento. Como é que você acha que nessa construção de personagem ele conseguiu chegar a essas pessoas e furar a bolha dessa forma? Eu acredito que o elenco ajuda muito. O elenco no Big Brother é uma coisa muito importante. E é o que você tinha comentado comigo, que o elenco não é escolhido por acaso. Então a gente tinha o Jean como único representante LGBT. A gente, na comunicação, se refere isso ao tokenismo, que é aquele termo para uma falsa diversidade. A gente tem um representante de cada grupo e aquilo ali já é tomado como, olha, nós aceitamos gays aqui no Big Brother, nós aceitamos pessoas de ascendência asiática, mas quantas pessoas assim tem? Agora tem mais pessoas LGBT, só que no caso está caindo, mas, por exemplo, pessoas de ascendência asiática
quase não tem. Pessoas negras era uma coisa muito complicada de ter também, era um ou outro que tinha em cada edição. Então, acredito que o elenco, as alianças do Jean, a proximidade com a Grazi, que era uma figura emblemática daquela edição, que ela tinha também casal, a Tati Pink, que era o alívio cômico, eu acho que isso tudo favoreceu muito a narrativa do Jean e trazer atenção para a questão dele ser um homem gay. Então, acho que foi esse mix todo, assim, da narrativa mesmo, que furou a bolha. Então, as pessoas torciam para ele enquanto participante LGBT e enquanto participante underdog azarão, no grupo dos excluídos da casa. Legal. Vamos falar sobre BBB 10, em que os grupos, aliás, as pessoas, os participantes foram separados em tribos e houve a tribo dos coloridos, né? O que a Globo pensou naquela época, né? Qual que era a intenção, na sua avaliação, de colocar um grupo específico para pessoas LGBTQIA+, e qual que é a importância também de se ver em um grupo que foi reconhecido, né? Embora a gente talvez até cause estranheza pensar que a emissora escolheu esse grupo específico para estar ali dentro, ainda assim também é uma forma de reconhecimento de que esse grupo existe e, né, está lá no programa. Como é que você avalia isso? O BBB 10, ele é a minha edição favorita, assim, que eu acho que ele tem participantes incríveis. Por mim, podiam refazer o BBB 10, eu ia estar feliz da minha vida, apesar de estar amando o 26 também. O 10, ele foi uma celebração das 10 edições, das 9 anteriores, na verdade, na 10ª edição. Então, eles queriam... O objetivo do programa era trazer grupos, representantes de grupos que, de certa forma, fizeram algum barulho, principalmente na época estava começando o movimento do Twitter se expandir no Brasil, tanto que eles levaram a Tessália para o programa, que ela era a cota twitteira, foi a primeira pessoa da cota twitteira. Eles estavam tentando construir essas tribos que fizeram parte da história do programa. E assim, não teria como ignorar o fato de ter um campeão LGBT. Não teria como fazer isso, ia pegar muito mal para a Globo se não tivessem feito isso. Então, eles trouxeram esse grupo e essa comemoração ela é atestada principalmente com a tentativa de trazer ex-participantes pro programa, que cada um desses trios eram os coloridos, os antenados, os belos, e tinham outros que eu não me recordo agora, mas cada um tinha um padrinho ou uma madrinha que tinha relação com o grupo. Então, dos coloridos era a Fanny, que era participante bissexual, que ela falou que era bissexual só, depois de ter participado da primeira edição dela. Então, tinha esse objetivo. Cada padrinho e madrinha combinar com o grupo, celebrando as 10 edições do Big Brother. Então, acredito que tenha sido esse ato celebratório, e o que foi ótimo, porque rendeu o Serginho. E, assim, o Twitter, você abre o Twitter, o Big Brother, como eu já falei, ele é muito forte no Twitter, e as frases do Serginho, até hoje as pessoas usam sem perceber que são dele. Que é a louca, isso tudo é dele. Obviamente já existia fora do programa, mas a cultura dele, a cultura que ele vivia, a cultura da noite, ele trouxe para dentro do programa. Tinha a Morango, que era uma mulher lésbica, tinha o de César trazendo a questão da drag queen e eu acho interessante a gente falar sobre isso, que é a questão da soropositividade, que nessa edição apareceu não tão explícita, mas foi algo que surgiu ali, que o Dourado, enfim, que venceu, hoje em dia ele já é uma pessoa progressista, graças a Deus, mas ele soltou uma frase sobre pessoas heterossexuais não terem vírus, HIV. Aí isso teve uma movimentação na internet na época que a Globo teve que emitir uma nota. O certo hoje em dia
você falar na televisão sobre, mas na época não teve isso. A Globo emitiu uma nota se retratando, falando sobre, explicando como é que pessoas heterossexuais também contraem o vírus HIV. Então, eu acredito que até nessa edição o debate LGBT foi importante nesse sentido também. Vamos falar de Clanessa, do BBB 14. Clara e a Vanessa que formaram um casal de mulheres bissexuais. Você, inclusive, já falou um pouco sobre isso, né? Que o fandom foi muito importante, né? Para que, enfim, houvesse essa repercussão e que elas até chegassem à final, né? Inclusive com a Vanessa sendo a campeã e a Clara ficou em terceiro lugar. A que você atribui tanto engajamento, né? Por que houve tanta identificação ali com esse casal, talvez individualmente com as duas? E se você acha que elas talvez teriam vencido sozinhas, ou se essa narrativa também do casal fez diferença para que elas chegassem à final? Ótima pergunta. Inclusive, essa parte do se elas ganhariam sozinhas é uma coisa que eu já pensei algumas vezes. E depende muito da configuração da edição. Mas o casal em si foi uma coisa inédita no programa, porque nunca tinha, pelo menos na versão brasileira, no formato no Brasil, nunca tinha havido uma relação entre pessoas do mesmo gênero. Foi uma novidade. E esse fandom surgiu principalmente a partir das trocas entre mulheres sáficas que se viam ali no casal e foi crescendo, crescendo cada vez mais, foi atraindo pessoas que não eram da própria comunidade, enfim, homens gays também, que se viam ali em certos aspectos, que é a questão de ter sua identidade questionada, que foi uma coisa que aconteceu com a Vanessa bastante, porque a Clara ela era casada com um homem, ela tinha um casamento aberto, ela era cam girl, então ela era uma pessoa que não tinha problema algum em mostrar o corpo, falar sobre sexo, sexualidade, e lá dentro os participantes viam isso como ela sendo ela mesma. A Vanessa, ela não... Uma das primeiras vezes que ela comentou sobre a sexualidade foi quando ela beijou a Clara. Aí isso foi visto como, a Vanessa tá fazendo um papel aqui, ela tá usando de uma pauta LGBT, que foi uma coisa que ressurgiu anos depois no BBB 21 com o Lucas Penteado. Então a gente vai vendo que tem essas ondas que vão surgindo cada vez de tempos em tempos. Então acho que foi essa movimentação de querer ver uma pessoa como a gente vem sendo. Eu até falo na minha pesquisa sobre a jornada do herói, também tem a jornada da heroína que a gente pode levar para o caso da Vanessa, que o herói ele sai do lugar comum e no final ele retorna trazendo benefício para os seus. E eu acho que a Vanessa é um exemplo disso. Ela entra no programa, ela se envolve com uma outra mulher, questiona a sexualidade dela várias vezes, falando que ela não é bissexual, que a Clara é de verdade, que ela não é, que ela está se aproveitando da Clara. Então as pessoas vão formando aquele movimento, aquele fandom, para que a Vanessa ganhe e assim traga para essas pessoas que votaram nela para ganhar certa visibilidade, certo reconhecimento. Então, eu acho que Clarissa foi muito importante para isso. E respondendo se elas venceriam separadas, depende muito da configuração das temporadas. Porque cada temporada é muito diferente da outra. Então, talvez, se fosse uma temporada com mais pessoas LGBT, principalmente nesses tempos mais recentes, eu acredito, não dá para falar com certeza, mas eu acredito que elas teriam um destaque sim. Ainda mais pelos tópicos que vão surgindo, a bissexualidade voltou a ser muito discutida no Big Brother recentemente, então acredito que por serem duas mulheres bissexuais, elas teriam sim certa atenção do programa da edição, mas não dá para saber se elas ganhariam, talvez no All Stars, quem sabe? Aí a gente pode descobrir. Maravilha. Ainda falando da Ariadna, do BBB 11, e depois da Lina, do BBB 22,
Lina, que é uma mulher, é uma travesti, se identifica como travesti, a Ariadna como mulher trans. A Ariadna foi eliminada logo na primeira semana e ficou uma coisa meio mal explicada, mal discutida à época, a transexualidade da Ariadna dentro do programa. Já a Lina teve um, não vou sei se é um tratamento, mas pelo menos houve mais desenvolvimento e até quando participantes estavam errando o pronome da Lina, a Tadeu foi lá, interveio, falou, olha, né, vamos tratá-la no pronome feminino, que é como ela deseja ser tratada. É, você acha que o país evoluiu nesses 11 anos que separam as duas edições? O que mudou? E o fato da Ariadne também ter sido eliminada logo na primeira semana, esse é um tema que talvez não tenha gerado, não tenha sido tratado de forma adequada à época, né? Será que em 2022 isso foi tratado de forma adequada? Então, é muito complexa essa resposta. Eu vejo que o Brasil evoluiu um pouco, não muito. Tanto que a gente vê mais personagens trans interpretados por pessoas trans entrando nas novelas, mas isso não significa que haja representatividade, tem representação. Mas na participação da Ariadne em específico, entra nessa questão do Tolkien e da novidade, que o programa queria trazer algo novo que nunca tinha sido tratado antes, abordado antes, e o BBB, ele tem disso. Tanto que eles trouxeram pessoas idosas no 9, aí veio no 11 a Ariadna, eles trouxeram pessoas com deficiência no 17, aí depois no 24. Então acho que foi aquilo de, vamos inserir uma novidade. Só que o programa, eu acredito muito que o programa não estava preparado para retratar uma pessoa trans. Eu acredito que eles não sabiam muito como lidar com os tópicos que iam aparecer, tanto que a Ariadne, ela some da edição na primeira semana. Eu até desafio, assim, é um desafio para as pessoas mesmo que vão assistir o vídeo, lembrar algum momento da Ariadne, para além de questionamentos de terceiros sobre a identidade de gênero dela. Se a gente fizer um exercício para lembrar, a gente vai lembrar que a Ariadne era uma pessoa muito tímida, muito quieta, e isso vem muito da forma como o programa insere ela. Eles largam ela ali para os leões, não tem outra pessoa trans, que talvez fosse uma coisa interessante para ela ter um apoio, e as pessoas ficam questionando, assim, tem uma pessoa trans, porque rolou esse rumor antes dela entrar, que ia ter uma pessoa trans no elenco. Então esse era o maior foco da Ariadne, assim, era as pessoas descobrirem se ela era trans e quem era essa pessoa trans. Tanto que ela sai, e a prova de que o Brasil é um país muito problemático com relação às pessoas trans é que teve toda uma empolgação para Playboy da Ariadne. Vários homens queriam comprar a Playboy dela, que inclusive fez sucesso na época, comprar a Playboy dela para ver se ela tinha pênis ou vagina. Isso foi uma questão que chamou mais atenção do que a passagem dela no programa. Aí a gente avança para 2022, 11 anos depois da Ariadne, a gente teve uma evolução no tratamento do programa para com as pessoas LGBT, isso é uma coisa positiva, apesar de não ter sido tanto, que a gente entra nessa questão da primeira travesti, dos pronomes corretos para serem usados, porque, assim, pelo menos na minha vivência, que eu sou do Rio, em festa, dentro de casa mesmo, era muito comum ouvir o travesti, mas na verdade é a travesti. Então a gente tem esse confrontamento e a atitude da produção de ensinar, e entra de novo naquela questão do caráter pedagógico do reality show do BBB, que é ensinar quem está vendo sobre o que é correto, o desconhecido, trazer para a linguagem cotidiana aquilo que a gente não sabe.
Então, eu acredito que não tenha mudado tanto, infelizmente, mas foi bom a gente ver uma pessoa da letra T da sigla avançando mais no programa. Tanto que a Alina, ela foi para alguns paredões, ela se tornou líder. A festa dela, para mim, é um momento. As pessoas talvez não lembrem muito, mas assim, eu levo muito no meu coração que é uma festa com tema ballroom. Então, já essa introdução à cultura ballroom para pro público. Então, acho que a gente teve esses avanços, mas uma mudança que eu acredito muito, isso foi na minha dissertação mesmo, conversando com pessoas trans que foram entrevistadas, eu acredito que seja necessário trazer pessoas trans para a própria produção, para trás das câmeras do programa, porque tem que ter um tratamento ali específico que você faça com que a pessoa se sinta acolhida. Não adianta só jogar uma mulher, um homem trans ali e assim, se vira, compete aí. Tem que ter todo um letramento, tem que ter toda uma forma de um olhar para como você vai contar essa história, ter uma responsabilidade social sobre isso. Então, acho que ainda falta ter esse trabalho um pouco mais minucioso. Falando de BBB 26, a gente está, né, já ultrapassou 50 participantes LGBTQIA+, no programa. Porém, a gente vem observando, né, críticas com relação ao programa porque os participantes Marcelo e Breno teriam sido apagados, a relação deles teria sido apagada, né? Eles trocavam carícias, eles estavam ali de chamiguinho, só que a edição não mostrou isso, né? Você acha que houve de fato esse apagamento? E o que isso talvez revela também, né? 50 participantes depois, LGBTQIA+, a gente está discutindo isso, né? O que isso pode também revelar sobre o programa e sobre a relação com a população LGBTQIA+. Houve esse apagamento. Até eu, assim, enquanto pesquisador, demorei para perceber que eles, além das festas, se relacionavam durante o dia. Teve um dia que eu liguei, que às vezes eu trabalho como analista de imprensa numa ONG LGBT. Aí, às vezes eu deixo o Big Brother ligado ali, só pra ter aquele barulhinho de fundo. Aí teve um dia que eu tava escrevendo, aí eu olhei pra televisão, estavam os dois abraçados. Eu achei muito estranho, eu fiquei assim, ué, pra mim era uma coisa só de festa. Aí outro dia também eu vi isso de novo, aí eu me questionei. A edição não tá passando isso, porque pra mim eles eram só ficantes de festa, assim, naquele momento de diversão. Aí eu comecei a achar que tinha algo esquisito ali, tinha algo estranho no ar. Depois eu entrei em contato com um vídeo que eu acho muito legal do Cris Gonzarati, que é um doutor em comunicação que ele fala sobre enquadramento. Eu achei isso incrível, a análise dele incrível, que ele fala sobre o que o programa escolhe mostrar, que é exatamente isso que eu respondi em algumas perguntas, que o programa ele escolhe determinadas lentes para mostrar de forma a construir personagens. Então, e as próprias redes sociais fazem parte disso também, desse movimento. Então, eu acredito muito que o programa escondeu e, consequentemente, o público majoritário, que não, enfim, que não usa Twitter, não sabia disso, mas quem usa Twitter tentou comprar esse barulho, mas não teve tanto coro, assim. Então, acho que foi esse problema que a gente teve, somando-se à forma como a pauta queer vem sendo tratada na televisão brasileira no momento. A gente teve novelas anteriores com questionamentos do público sobre a forma como pessoas LGBT eram representadas. O maior exemplo aqui para mim, que eu me recordo agora, eu até falo dessa novela na dissertação, é Vai na Fé, que é uma novela que tinha como intuito trazer o público evangélico mais progressista dentro da comunidade evangélica para a Globo. Então tinha um casal de duas mulheres, que era
a Regiane Alves e uma outra atriz que agora não me lembro o nome, mas era um casal assim que eu achava fofíssimo, e elas não trocavam beijo. Sempre dava a entender que elas iam se beijar, mas nunca acontecia. O público começou a questionar muito no Twitter, por isso que eu falo que a rede social é muito importante pro Big Brother e pra Globo também, como um todo. Aí eles resolveram passar a cena de beijo. A gente teve isso em outras novelas depois. Em Vale Tudo tinha um casal de sáficas que, assim, o beijo delas principal foi na última cena delas, no casamento delas, no final da novela. Então a gente tá tendo essa ressurgência, assim, do conservadorismo também na televisão. Por isso que vemos nessas últimas edições o número de participantes LGBT caírem. Então, a gente vai de um BBB 21 repleto de figuras super importantes como o Gil, Lucas Penteado, a gente tem a Poca, a gente tem a Lumena, a gente tem depois do programa Kerline, que se entendeu enquanto mulher bissexual, a gente tem o João Luiz, professor de geografia maravilhoso. Aí depois, desafio para além da Lina, na temporada seguinte da Maria e do Vini, outros participantes que vieram depois que sejam LGBTs. A gente consegue fazer esse questionamento, porque a gente vê que existe esse enquadramento, que essas narrativas são apagadas em prol da atração de um público mais conservador, talvez, que não queira ver essas narrativas sendo contadas. Então, como é que a gente vai manter o público do Big Brother, sendo que essas pessoas não querem ver? Então, há esse movimento de esconder essas pessoas. Eu acho que eu vou até insistir um pouco nessa pergunta, Yuri, porque me parece uma contradição. A gente tem, até citando, por exemplo, a novela das 9 atual, Três Graças, tem uma personagem trans que fala sobre transexualidade na novela. A gente tem um casal de 2 homens, um casal de 2 mulheres, que inclusive tem gerado bastante repercussão. E aí nessa edição, por exemplo, a gente teve o Marcelo e o Breno. Aliás, o Breno tá lá ainda, né? Mas o Marcelo e o Breno estiveram juntos nessa edição. Por que colocar então esses personagens? Né? Qual que é o limite, então? Porque se você bota eles lá, você espera um comportamento deles. E se você espera também não desagradar, por exemplo, um público mais conservador, qual que é esse limite? Ótima pergunta. Tô até pensando aqui, porque tem várias coisas que eu posso falar aqui. Tô criando um raciocínio lógico. Mas a gente tem que diferenciar ficção, narrativa ficcional, de reality show. O reality show, ele traz dentro de si ficção, que a gente tem o fanfic, aquele quadro fanfic BBB, que a partir do real cria-se uma narrativa ali de comédia. A novela não, a novela já é ficção. Tudo bem que ela é embasada no real, mas tudo ali é construído, você dá as falas você cria as falas em um roteiro. Então, num programa como Big Brother, você não tem tanto controle da narrativa assim. E não são, a gente chama de personagens porque eles são construídos numa narrativa, mas ali é o real. Então, o real acaba se tornando muito mais ameaçador e assustador para o espectador do que uma narrativa de ficção. E a gente tem também esse movimento do público mesmo pedir, pelo menos o casal Louquinha, que é da Lorena com a Juquinha, do público pedir para ter, porque foi apresentada essa narrativa aí de primeira. O Breno e o Marcelo, por exemplo, eles estavam ali, podiam entrar ou não, já existia a história da Lorena e da Juquinha na novela, porque a novela estreou ano passado. As casas de vidro foram feitas em janeiro, então você não sabia se ia entrar o Marcelo e o Breno. O Breno, na verdade, nem ia entrar, porque ele não foi escolhido pelo público. Então era uma coisa prevista da novela. E era uma coisa ficcional ali, você já sabia para onde você ia, que ia ter esse casal, que ia começar aqui e ia para cá. No Big Brother, não. Big Brother, você não sabe o que vai acontecer.
Então, acabou que entraram dois participantes LGBT, que senão, né, não teríamos, que eu lembro agora, nenhum. A gente não teria nenhum, se o público não tivesse votado. Tá aí um grande problema do Big Brother. A gente não teria nenhum. Então, foi uma surpresa que eles entraram e o programa não tem o controle sobre quem vai beijar quem. Você tem o controle do que mostrar e do que não mostrar. Então eu acredito que tenha essa diferença assim da ficção para a realidade. A ficção, ela assusta menos que já está previsto. A realidade é aquilo que a gente não consegue prever. Bom, Yuri, obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar com você. Até mais. Eu que agradeço, foi ótima conversa. Vamos aqui apostar quem vai ganhar o Big Brother, deixa para as pessoas chutarem quem vai ganhar. Eu vou dar meu palpite aqui, que é a Ana Paula, mas se eu estiver errado, finjo que eu nunca falei isso.